Gente, graças a Deus, mais um dia aqui. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial. Oi, gente, eu sou a Prace, esse é o canal Na Descoberta de Mim. E este quadro aqui serve para você ver as infinitas possibilidades da galera que saiu de alguma forma do cristianismo, às vezes para muito longe, às vezes para não tão longe assim. E hoje eu quero trazer para vocês conhecerem, se é que já não conhecem, porque ela já andou aqui por essas bandas, que é a Ju Pracianica Oficial, membro do canal, amiga do coração, tá lá no grupo dos Pracianicos. Oi, Ju, obrigada! Obrigada, Prace. Muito obrigada. Fico muito contente Eu estou com muito essa feliz. introdução. Estou muito feliz que você tenha aceitado o convite, que você veio conversar aqui comigo, contar a sua história. E eu queria que você começasse se apresentando, quem você é, o que você faz. Bom, eu sou a Juliana, uma pessoa comum e silvestre, como eu gosto de dizer. Uma estudiosa do ocultismo já há muito tempo, né? Eu vim aqui hoje para falar sobre o budismo tibetano, né? Eu me tornei budista tibetana e já tem mais de 20 anos agora, uns 24, 25 anos, e eu vim de uma família católica, né? Uma tradicional família católica, mas bem, digamos assim, variada dentro do catolicismo, que é uma coisa muito interessante, que eu acho que é um fenômeno que a gente vê no cristianismo em geral, no meio evangélico a gente vê isso também, né? Eu vim de uma família em que meu pai era bem mais tradicional, era bem mais rigoroso, né? Quase, vamos dizer assim, fundamentalista, né? Em alguns aspectos, né? Da doutrina cristã católica, né? E a minha mãe, ela tinha uma abordagem um pouco mais, aliás, bem mais suave, né? É, por outro lado, a família do lado do meu pai, ela é de um catolicismo muito atuante, né? Talvez vocês já conheçam as pastorais, né? Que são braços da Igreja Católica que envolve os leigos, né? E que se voluntariam de repente, né? Em algum ramo, né? No caso, eles trabalham com a pastoral carcerária, né? Então, eles vão trabalhar junto aos presídios, eles trabalham seguindo uma forma. Eu estou me esquecendo o nome aqui, talvez em algum momento eu relembre, mas é uma forma de é, não é nem prisão o nome, é como se fosse um encarceramento para as pessoas de determinados é, com certas condenações e que já podem participar de um outro tipo de encarceramento em que eles se tornam, os próprios presidiários se tornam responsáveis pelo seu presídio, né? Inclusive com uma autogestão. Então, tem um trabalho realmente mais próximo à ressocialização dessas pessoas, né? Como é fundamental, né, na fé cristã, essa possibilidade de transformação radical da pessoa, né? O perdão radical, às vezes a gente nem alcança assim a compreensão desse perdão radical, né? Eu mesma tenho minhas dificuldades, né, de entender, mas eu convivo bem com essa complexidade dentro da minha mente e dentro desse fenômeno, né? Pois bem, então, sendo criada numa família católica, né, eu passei por toda aquela caminhada, né? A caminhada com a primeira Eucaristia, né, aos 10 anos, né, e depois a Crisma com os 15 anos, dos 14 para os 15 anos. Eu estudei a maior parte da minha vida, aliás, acho que até a oitava série, antigamente, na minha época. Eu já sou uma pessoa de idade que já pode falar na minha época. Na minha época era até a oitava série, né? O ensino fundamental, né? Eu só saí para uma escola leiga no segundo grau, né? Entretanto, meu pai, embora muito mais conservador na doutrina, ele também tinha muitos interesses em ocultismo, em conhecer, né, outras abordagens, mas assim, ele conhecia por conhecer, por satisfazer
um interesse dele, assim, né? Era muito chegado nessa coisa dos mistérios, meu Deus, mistérios e tal, tem que entender profundamente, né? Ele até foi estudar cabala, ele chegou até a estudar um pouco de hebraico para poder ler, ele tem uma Torá bilíngue, na verdade eu dei uma Torá bilíngue para ele e tal, né? Mas ele nunca gostou de conversar muito sobre isso, porque ele também não queria ficar dando ideia, né? Para mim e para as minhas irmãs, né? Então, a gente, aquela típica família, né? Que ia à missa todos os domingos, né? E tal. Eu comecei a frequentar o catecismo, né? Já desde muito cedo, né? Me lembro que eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos quando eu fui levada para o catecismo pela primeira vez e participava, gostava de estudar e tal. Mas esse espaço, ele é bastante direcionado, né? Quando você começa a crescer e você inevitavelmente começa a se interrogar, porque nós vivemos numa sociedade que leva a isso, né? Você inevitavelmente começa a interrogar. Então, às vezes, quando você começa a interrogar, você encontra algumas portas fechadas na sua cara, né? Eu não vou aqui, não pretendo criticar, né? Mas era uma coisa que eu já encontrava desconforto na minha pessoa, né? Primeiro, desde criança, eu já encontrava muito desconforto na história da Eva ser a culpada por todo o mal do mundo e a mulher ter que pagar por isso e tudo mais. Então, Não, assim, peraí. Desde criança você já tinha essa questão? desde criança, porque me incomodou e eu fui perguntar para o meu pai, sabe? Mas olha só, por que que você fala aqui que está escrito? Eu era bem criança mesmo, eu devia ter uns 6, 7 anos no máximo. E daí eu falei, mas por quê? Por quê? Porque a serpente foi lá e colocou a ideia na cabeça dela. E ela, ok, entrou nessa conversa, ela foi enganada, né? E ó, o Adão também comeu, sabe? Né? Mas a culpa ficou toda nela. E o meu pai reforçou essa história. E isso me deixa machucada. Isso me deixa machucada por dentro, sabe? Essa minha ideia de eu sou menina, eu vou crescer, eu vou me tornar uma mulher, e toda essa desgraça que a gente está vendo na televisão, sabe? É tudo culpa minha, de todas as mulheres do mundo e das nossas, né, antecessoras. Falei, cara, não é justo, né? É muito Nossa, engraçado. uma criança totalmente à frente do tempo, porque eu fui ter contato com esses questionamentos milênios depois. Mas você chegou a viver a igreja? Chegou a participar de alguma coisa assim? Crisma e coisa, né? Eu acho que é meio que padrão da família brasileira, né? Que ou você é evangélica ou você é da católica, e se você é da católica é meio básico fazer isso. Mas você chegou realmente a viver isso? Cheguei mesmo. Participei de grupo jovem, como eles chamavam, né? Eles chamavam de grupo jovem. Então você não fazia só. Enquanto você tinha as aulas de Eucaristia e depois da primeira Eucaristia, você podia começar a participar de grupos, né? De grupos infanto-juvenis da igreja, né? Que daí eu acho que nas igrejas evangélicas também tem isso, né? Para levar mesmo a vivência, a socialização toda da pessoa ficar meio que girando em volta daquilo, porque você acaba fazendo amizades dentro daquele meio e você vive só aquele mundo, né? Você vive só aquele mundo, só aquelas ideias, né? E, e daí comecei a fazer parte. Como eu estudava também em escola católica, uma escola grande lá em Brasília, é, que é a minha cidade, então realmente a socialização era gerada em volta disso. Porque assim, eu não tinha amigos que fossem fora desse mundo, ou eram os amigos da escola, ou eram os amigos da igreja, né? E um pouquinho ali da quadra, como eu sou filha de militar, e em Brasília, como as coisas são todas setorizadas, você tem quadras inteiras, né?
habitacionais que são específicas e tem quadras que são militares, né? Então, você acaba girando ali naquele meio, os coleguinhas também, muitos vão para a mesma igreja lá onde você frequenta, então, só que eu tinha umas duas amigas que eu conhecia que eram espíritas, né? E daí a gente começa, né, a questionar, né? Começa a conversar, e daí elas apresentam uma outra versão, né, das coisas, e daí tá, né? Você ouve uma coisa da coleguinha, aí você volta para casa e perguntar, né? Pro pai, pra mãe, isso, aquilo e tal, é verdade, e não sei o quê. E o meu pai, não, tem nada a ver, não é nada disso, isso é invenção, não é assim, né? E minha mãe, ela sempre foi mais ponderada. Ela falou, quem sabe, minha filha, né? O que a gente sabe? Então, eu tive a sorte de ter uma mãe, assim, enquanto eu tinha um pai muito rígido, eu tinha uma mãe muito doce e amorosa, sabe? E ela tem, os dois são vivos ainda, né? E claro, com todos os perrengues, assim, relacionados com essa questão do meu pai, assim, de ser rígido, e falar, a culpa da mulher, não sei o quê, você carrega isso nos seus ombros. Então, já cria, né, já criava para mim, assim, uma um choque, né? E uma recusa interna, sabe? Assim, do tipo, não pode ser. Tem alguma parte dessa história que não estão contando certo, né? E eu, escondida, pegava uns livros do meu pai. Meu pai tinha livros Levi em casa, cabala, aquela coisa toda. Então, assim, sem ele ver, eu pegava e abria, uau! Então, você ficava vendo aquela coisa meio. Entendia nada, porque eu era assim, uma criança, vamos dizer lá, por volta dos 10 anos e tal, que daí eu comecei a, tipo, tomar coragem, né? Para poder chegar lá e tal, pegar o livro e abrir. Oh, meu Deus, olha esse desenho, quer dizer não sei o quê. É muito engraçado. Mas eu não comentava com ele, né? Eu não comentava, porque ele falava, não, esses livros estão, você não pode pegar, você não pode abrir e tal. É isso, né? Tudo que é proibido fica mais interessante. Quando foi assim, você começou a ter contato, né, com as coisas, mas quando foi o ponto que você falou, chega, mudei, quero ver outra coisa mesmo, isso aqui não faz mais sentido? Eu já estava para a adolescência, né? Eu devia ter uns 13, 14, não mais que 15 anos. Eu me lembro que aos 15 anos eu realmente deixei tudo, sabe? Eu deixei mesmo, falei, eu não vou mais para missa, eu não tenho mais interesse, eu acho que isso tudo é uma mentirada, eu acho que tudo aquela crise da adolescência veio junto com essa crise, né? Eu me lembro de estudar nessa escola católica, como era uma escola bastante conhecida assim na cidade, ela era muito procurada, não só por ela ser uma escola de denominação religiosa, então supostamente daria uma formação moral melhor para as pessoas, mas ela tinha um ensino muito bom, né, e tal. E eu tinha dois amigos protestantes, descendentes de alemães e protestantes, e um amigo budista na sala. Esse meu amigo budista, ele era mó da paz. A gente, em colégio assim de denominação religiosa, você tem uma aula de religião, pelo menos, né? Então a gente tinha uma aula de religião. E ele ficava super na boa. Os meus colegas protestantes, luteranos mesmo, bem alemães assim, eles não se sentiam confortáveis, sabe? Assim, eles faziam participar, chegavam a participar e em algum momento eles levantavam, eles questionavam, sabe? Mas isso assim, mas isso assado, sabe? Em algum momento eles começaram meio que, tipo, sabe? Por que não considerar se nós somos cristãos também, né? Então isso começou a achar, né? Ajuda a levantar, né? Para uma pessoa que já está pescando, né? E daí eu comecei a conversar com esse meu colega budista. Eu vi algumas imagens, eu lembro até que eu tinha um caderno que tinha na capa, e tinha uma arte super bonita com um Buda meditando, que eu quis comprar. Minha mãe falou: Juliana, sai, você vai comprar esse livro, porque seu pai não vai gostar, a escola não vai querer, vai mandar você encapar a capa, essas coisas, né? E acabaram que não criaram essas coisas. Meu pai não gostou, ele falou assim: que esse negócio, não sei o quê, né? Mas aí eu comecei a conversar um pouquinho com esse meu amigo, né?
Aí os meus colegas luteranos, eles conseguiram, conversando aos pais, devem ter tido uma reunião, conseguiram não participar das aulas de religião como direito, sabe? Se eles não tinham direito de se colocar na aula, então eles também não iam participar mais da aula, sabe? Aquele corte foi um corte bem dramático, sabe? Foi o corte assim do tipo, poder não fazer parte de, você não é compulsório, não é obrigatório. Então, tudo isso foi fervilhando nas minhas ideias. E aos 15 anos eu realmente deixei para lá, né? E como foi para contar de fato, se você contou de cara, se você guardou para você, como foi essa reação, tanto com família, com amigos, você convivia num meio cristão, né? Como é que foi isso? Aí foi complicado, porque assim, eu tinha 15 anos quando eu virei e falei, eu não vou mais para a igreja. Eu não concordo mais com isso, eu não aceito mais isso, não faz sentido para mim e tal. Eu também era daquelas que falavam, ó, oh, Jesus Cristo falou uma coisa, ninguém está praticando, eu não estou vendo ninguém aqui, né? Aquela coisa do adolescente, ninguém aqui, ninguém dentro dessa casa, ninguém no mundo inteiro se dizendo católico e praticando, né? E tal. A igreja está tudo errada, não sei o quê, um monte de escândalo de corrupção e tudo mais. Você acha que nem tinha aparecido ainda aqueles escândalos de pedofilia na Igreja Católica, que virou uma coisa monstruosa depois, né? E está mostrando a escala, né? Que é uma instituição que se deixou totalmente contaminar, né, por essas mentes, né? Assim, se tornou um espaço propício a esse tipo de coisa, né? De abusos e que foram silenciados. Então, assim, é, foi muito complicado. Meu pai não aceitava. Meu pai não aceitava. Minha mãe, ela, ela não aceitava, mas ela me permitia. Ela me permitia, sabe, questionar. Ela falava assim, ah, isso é normal, depois você vai voltar, depois você vai ver e tudo mais. Tem a experiência do mundo, tem a experiência e tudo mais, né? Eu não tinha muita autonomia para procurar outros lugares, né, para ir, para frequentar e tal, né? Então, eu virei uma pessoa assim, agnóstica, sabe? Deixei de praticar mesmo e tal. Tem uma coisa muito bacana que a minha mãe, ela é uma pessoa, como eu falei, uma pessoa muito afetuosa, ela sempre foi uma pessoa muito compassiva, muito compassiva. E ela sempre era daquelas assim, por exemplo, botava gente para dormir, né, à noite. Aí ela, às vezes estava chovendo e a gente estava, ai, que gostoso dormir quentinho. Minha mãe, ela sempre falava assim, mas tem criança na rua passando frio, passando fome. Então, assim, mas eu entendo muito bem que ela não queria criar nenhum sentido de culpa. Ela queria expandir, assim, a nossa percepção, sabe? Que enquanto você tem o privilégio de ter uma cama quentinha, mesmo a gente não tendo nenhum luxo, uma família classe média ali, paga os boletos, sabe? Assim, sem nenhuma viajar para Disney, todas essas coisas, né? Que eu tive colegas assim, mas assim, não, era uma família normal, classe média, né? Mas ela sempre tinha essa preocupação de desenvolver esse olhar, né? Então ela sempre ajudava assim pessoas na rua, né? O Brasil foi um país muito ruim. Eu tô com 45, né? Vou fazer 45 agora, mês que vem, em dezembro. E eu nasci ainda na ditadura militar, né? No fim da ditadura militar, o Brasil estava se acabando, então tinha muita miséria, muita pobreza, muito problema, sabe? E estava uma situação muito complicada. Então, você via muita coisa ruim, assim, na rua, que voltou a acontecer nos últimos 4, 5 anos, assim, né? Uhum. E eu fui quando eu num templo budista pela primeira vez, eu tinha 20 anos. Eu fui aos 20 anos. E daí eu tinha meu carro, né? E fiquei sabendo que tinha esse templo budista tibetano, né? Era um pouquinho longe, era um pouco saindo da minha, lá da, como se fosse saindo um pouco da minha cidade, assim, sabe? Mas
Mas são várias denominações também, assim, dentro, né? São várias correntes dentro, né? Então, é muito diferente. Por exemplo, bem mais perto de mim, tinha um templo budista japonês. Então, assim, eu fui a ele desde criança, né? Eu nunca tinha entrado nele, né? Durante um bom tempo, ele foi realmente meio fechado, assim, né? Quem ia mais era a comunidade nipônica lá de Brasília mesmo que ia, né? Mas depois mudaram os gestores, assim e tal, e daí eles começaram a abrir para o público em geral a festa da colheita em agosto. Então, é muito bonita, ela continua sendo uma festa muito linda em Brasília. Todo fim de semana de agosto você tem a festa da colheita com uma dança típica, né, de uma determinada região do Japão, que eu não sei dizer qual, mas você pode assistir, né, você pode fazer lá os votos, né, e tal, colocar na caixinha, entrar, fazer, participar de palestra, participar da sadhana, né, do ritual, vamos dizer assim, que como seria o culto, né. Então é muito bonito, mas é interessante, eu não despertava muito para ir nele, né? E daí, quando eu fiquei sabendo que tinha esse templo tibetano um pouco afastado, eu resolvi ir. Era um domingo de manhã e lá começava bastante cedo, né? E lá eles começam com a meditação 8h30 da manhã. Eu digo no domingo porque domingo é a prática aberta ao público, né? Assim, em geral. E, e daí você tem primeiro a meditação, aí você tem uma pequena pausa, você tem a instrução, que normalmente você vai debater algum texto, né, algum sutra budista, algum ensinamento, né, de algum dos mestres da linhagem, e, e depois você tem a prática, a sadhana, né? E quando eu fui, foi uma coisa muito bonita, porque eu não sabia de nada, eu não sabia de calendário, eu só peguei o endereço, falei, domingo é hoje que eu vou e pronto. Quando eu cheguei lá, era a festa de Ano Novo tibetano. Então, assim, foi uma coisa maravilhosa, sabe? É, eu sempre falei que o budismo tibetano, ele é macumbeiro, ele é do candomblé, o negócio dele é a gira, entendeu? Ele tem muita música, muita maraca, muita bandeirinha colorida, muito tambor batendo. Então eu falo assim, ó, o pessoal que é da Umbanda, o pessoal que é do Candomblé se sente em casa no budismo tibetano. Então, assim, eu cheguei lá, aquela festa super linda, sabe? Tudo, né, muito diferente, né? Uma cultura completamente diferente, outras referências estéticas e tudo mais. Eu só chorava, eu só chorava de alegria e senti, gente, é isso, é isso, é isso. Eu achei a minha forma de me conectar com a espiritualidade, sabe? E eu cheguei e foi muito lindo. É bonito esse encontro com alguma coisa que você se sinta em casa, assim, né? Você fala, caralho, Sim, era isso. sim, nossa, muito, muito. Não, eu ia colocar. Você teve uma transição desde muito cedo, o que não é tão comum com a galera que eu estou entrevistando aqui nesses dias, e uma história curiosa de desde muito cedo perguntar e aí acabar caindo de cara, né? Você não ficou tipo super rodando ou procurando outras coisas, você meio que foi, nossa, caralho, é isso aqui. Mas aí você já estava desconectada com a igreja. Mas a igreja, em algum momento, você traz alguma coisa que você tenha aprendido de bom, de lição, de alguma coisa, fala, porra, pelo menos isso aqui eu trago, ou não? Como é que é isso para você, da igreja cristã? Isso sim, eu trago. Eu trago porque eu acho que, como eu tive essa oportunidade de ter uma visão compassiva do cristianismo através do olhar da minha mãe, através do olhar daquela parte da minha família que trabalha com pastoral, que se dedica muito a vida inteira, assim, sabe, que acredita muito assim nas pessoas, sabe? Não no sentido ingênuo, sabe? Mas no sentido real, bastante humano. Eu trouxe isso. Então, é uma coisa que casa muito bem com o budismo, porque o budismo Mahayana, que é esse budismo
da Índia, do Tibete, da China, ele é o budismo centrado na compaixão, né? Disse que ele é um ensinamento que veio no segundo discurso público do Buda depois que ele atingiu a iluminação, né? Então, esse link foi feito na minha cabeça, né? Eu tinha essa visão. A minha mãe, ela sempre lembrava isso, né? Dos exemplos que estavam relatados nos evangelhos, né? De como Jesus estava lá, trabalhando pelos pobres, trabalhando pelos doentes, trabalhando pelos rejeitados da sociedade, como ele andava com os rejeitados da sociedade, como ele mesmo era de uma classe social rejeitada da sociedade. Então, como ela é professora de história, né, ela me dava uma perspectiva histórica assim, muito interessante, sabe? Da classe social. Então, ela contava um pouco da situação, sabe? Então, essa ligação foi feita. Isso eu trouxe do cristianismo, né? E é uma coisa que eu falo assim para todas as pessoas, né? É uma coisa que você fala muito, que eu acho muito bacana. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Se você se encaixa lá, se aquilo te responde. Ninguém está querendo te questionar, ninguém está querendo, sabe, fazer você se sentir ridículo, te humilhar. Não é nada disso. Aquilo te responde, aquilo te atende, aquilo te desenvolve um pouco como pessoa, sabe? Assim, então, tá tudo jóia, fica aí no teu caminho, né? Agora, tem outras pessoas que não vão se encaixar naquilo, não vão, as respostas se esgotaram e ela tem sede de outras coisas, né? Que foi o meu caso. Sim. E você traz alguma coisa? Você já falou bastante sobre os seus questionamentos, as suas essas indagações sobre, pô, a mulher comeu, mas ela foi enganada, pô, mas o homem também comeu, enfim, mas você traz alguma coisa mais pesada ou mais séria que tenha te maculado de uma forma negativa do cristianismo? Que você fala assim, cara, isso machucou? Olha, eu acho que se você olhar pelo livro, se você olhar pela Bíblia, hoje em dia eu tenho outra compreensão sobre isso, mas na época, para mim, era uma sequência de absurdos, sabe? Era uma sequência de absurdos. Quando você começa a fazer uma análise literária da Bíblia, assim, olhar aquilo como se fosse um livro comum que você lê, você pegou lá, sabe, livro qualquer para você ler. E você fala, cara, não pode, que doideira, cara, que doideira. Mas depois você começa assim, algumas coisas muito cruéis, sabe, assim, alguns decretos muito cruéis. Eu me lembro, por exemplo, assim, de Salmos, né? Que todo mundo fala que lindo é a parte lírica da Bíblia, com poemas. Os Salmos são poemas, são canções, eles são para serem lidos, cantados e tal, beleza. Quando você vai ler, cara, é assim, é para matar o inimigo, é para matar a mulher e as crianças, é para cortar a cabeça e não sei o que. Você fala assim, cara, peraí, sabe? Tipo, por que isso ainda cabe hoje em dia, sabe? Porque, assim, muito tempo depois de adulta mesmo, passando, lendo, estudando, buscando, você entende que aquele livro é um compilado de livros, na verdade, um compilado de livros de um determinado povo, um determinado lugar, um povo que sempre se ferrou, olhava para um lado, se ferrava, olhava para o outro, se ferrava. Viveu como escravo, viveu escravizado, viveu subjugado, né, muito tempo, e que também se miscigenou não só racialmente falando, mas assim, as suas ideias se miscigenaram, né? Trouxe várias ideias de outro lugar, mas assim, você entende que era um povo que estava vivendo numa situação extrema de somente guerras, então você entende que ele está falando isso. Mas assim, a, 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 a presença de Jesus Cristo, né, se ele teria existido mesmo, ela rompe com isso muito radicalmente. Ela rompe com isso muito radicalmente, sabe? Porque em vez de você ir lá e cortar a cabeça e estribuchar o seu inimigo e não ter piedade, é para acabar mesmo e não sei o quê, por outro lado, ele fala: não, você dá outra face. Não vá se incomodar com isso, sabe? Não vá, né? Assim, então, assim, é muito radical.
tal, né? Então, para mim, aquilo eu falei, cara, não faz sentido. Esse negócio do Velho Testamento, se as pessoas quiseram deixar ali grudado com o Novo Testamento, né? Para poder mostrar qual é o meio, qual o contexto, de onde vem Jesus, né? É daquele povo semita, daquele povo sanguinário, e ele faz uma proposta que rompe radicalmente com isso, um movimento muito radical mesmo, que criou um cisma muito grande na igreja, porque na verdade ele não ele em tese ele não criou uma igreja, ele não criou o cristianismo. Na verdade ele estava dentro, ele acabou iniciando um movimento que já estava sendo feito por outras pessoas, né, de maneira um tanto semelhante, mas um movimento diferente dentro do judaísmo, né? Mas assim, então aquilo começou a me, aquilo me machucava, sabe? Começou me machucando com a questão da mulher, com a questão da minha identidade enquanto mulher, sabe? É, e eu ligava muito, eu assistia, eu era a criança capricorniana, né? Que muito séria desde cedo, que fica assistindo o Jornal Nacional com os pais. Então ficava, naquela época, era só os dois robozinhos, né? O Cid Moreira e aquele outro, mesmo entonação de voz, parecia um dos dois robozinhos. E assim, e era como eu te falei, aquela situação de desgraça total no país, né? Então eu ligava uma coisa com a outra, sabe? Eu falava assim, poxa, mas o presidente, ele diz que é cristão, o presidente é católico, aparece, o presidente foi para a missa do galo, não sei o que, então, pô, mas e o povo morrendo de fome? Cadê? Sabe assim, ele não fala, Jesus não falou que era para dividir o pão, caramba, o pão, o peixe, o cara fez lá um milagre, sabe assim e tal, e multiplicou tudo. Entende? Então eu ficava ligando uma coisa com a outra. E quando eu ia questionar, aí meu pai não gostava, né? Falava, você tá cheio de ideia, não pode. Cheio de ideia, é ótimo. E você, enfim, você se achou no budismo e existem algumas vertentes, né? Eu sei muito pouco sobre budismo, mas a sua vertente, ela é teísta, ela é ateísta? Você tem fé em alguma coisa ou você tirou essa coisa da sua vida? Como é que é hoje? O que você segue? Você segue alguma coisa? Bem interessante a sua pergunta, bem interessante a sua pergunta, Grace, porque assim, a questão da fé, a fé ele é esse sentimento, né? Ele não está no campo do racional, né? Você pergunta para a pessoa, tem a fé, é aquele salto no vazio, né? Assim, se tem fé que uma mão vai lá te recolher e tudo mais. Então, assim, fé eu tenho. O budismo, ele é uma religião, daí as nossas categorias ocidentais, elas não vão caber para as mesmas coisas, né? É, então, vou tentar resumir um pouquinho aqui. O budismo, ele é uma religião sem Deus. Não que ela não acredite, não que ela não admita a existência de outros seres. E ela não acredita só na existência de deuses, mas ela acredita em outras categorias de seres também. Como a gente pode ver em outras manifestações, em outras religiões, né? Outros tipos de entidades, espíritos, o nome que você quer dar, né? Fadas, gnomos e tudo mais, né? Ele admite a possibilidade dos deuses, dos deuses, dos semideuses. É, Você tem os 6 reinos de existência, os 3 superiores e os 3 inferiores, né? Os 3 inferiores são os seres infernais, os seres que estão nos infernos. Os infernos são uma outra concepção do que se tem no inferno cristão, tá? Os espíritos famintos, né? Que são uma outra categoria de seres aqui que está entre nós também, e você tem os animais. Esses são os 3 reinos inferiores. Os 3 reinos superiores são os humanos, os semideuses e os deuses. Você pode pensar que um aldeão tibetano, lá no meio da estepe, tem porra nenhuma, não sei a natureza ali em volta, sabe? Aquela coisa toda. Ele pode acreditar na existência direta disso, sabe? Assim, objetiva disso. Não, os seres famintos estão lá, olha, tá vendo? Não sei o quê. Mas você, aqui no Ocidente, a gente também gosta muito de interpretar como estados da consciência, né? Quantas
às vezes a sua mente está tão perturbada, você está num sofrimento tão intenso, que é como se estivesse no inferno. Outro, como você tivesse, sabe assim, uma vontade muito grande de alguma coisa que você não consegue suprir, né? Daí você virou um espírito faminto, né? Um animal, quando você é estúpido, sabe? Quando você age puramente só pelos instintos, sabe? Os semideuses. Semideuses, a gente está vendo um monte de semideuses. Tem vários influencers de fitness, de sei lá, não sei o quê. Sei lá, essas celebridades de Hollywood, sabe? Assim, essas coisas são semideuses, né? E você tem os deuses, vamos dizer, o Jeff Bezos, tipo Elon Musk, né? São as pessoas mais mega. Uma, uma coisa totalmente inalcançável, né? Uma coisa. Né? Só tem 6 deles no mundo, né? Assim, então não tem mais, ou é ele, ou é o Elon Musk, né? Assim, o Bill Gates, pronto que for, né? Então eles são o topo do topo, né? Assim, tal. Então, assim, ao mesmo tempo que ela acredita nessas possibilidades de existência de seres, né? Ou a sua interpretação enquanto estados mentais, né? É, você não se vincula a eles, você não adora um Deus, por exemplo, né? O budismo, vamos lá, quando o príncipe Siddhartha Gautama, ele era de uma das castas, ele era da casta dos guerreiros, né? Tradicionalmente, antigamente, a Índia tinha só 3 castas, né? Umas 4, eu acho. Você tinha os Dalits, que são os excluídos, né? Aí você tem uma outra lá que eu esqueci, você tem os Shakyas, que eram os guerreiros, né? E daí você tem os Brahmanes, que são os sacerdotes, né? Você nasce e morre numa casta, você não muda de casta, né? Mesmo eles acreditando em reencarnações, né? Então, ele era de uma casta de guerreiros, né? Essa casta Shakya, né? Ela se tornou uma casta muito importante porque era um tempo em que naquela região, na Índia, hoje em dia a cidade onde ele nasceu, Lumbini, ela fica no Nepal, né? Naquela época você não tinha Nepal e Índia, né? Era mais ou menos uma coisa só, vários reinos misturados, né? Ele nasce ali naquela região, numa casta que está economicamente, socialmente muito importante, né? E dentro do contexto do hinduísmo, né? Vamos dizer hinduísmo de forma geral, né? Então tá lá, são milhões de deuses literalmente, né? E você tem aqueles grandes principais, Brahma, Krishna, Shiva, Agni, bababá, aquela coisa toda. Então você tem, ele nasceu nesse contexto. Aí você tem tanto a parte de, como Jesus Cristo, né? Você pode acreditar na parte mitológica, né? É, Maria foi escolhida por Deus e Deus mandou um anjo anunciar que se faria o filho de Deus no ventre dela, ela pura, casta e tal, né? Você pode acreditar nisso aí, né? Você pode acreditar que também Buda, o príncipe Shakyamuni, né? O príncipe Siddhartha Gautama, Shakyamuni é um título que ele ganhou depois, né? É, foi anunciado, a mãe dele sonhou com um elefante branco deitado do lado dela, e daí ela soube que ela ficaria grávida de uma criatura muito especial, né? Então você tem isso, né? Você tem na parte de Jesus Cristo, ele teria sido visitado por 3 reis magos, que ninguém nunca soube quem é e nunca mais teve notícia de nada na Bíblia sobre isso, né? Que trouxeram presentes, incenso, mirra, ouro, blá, 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 aquela coisa toda. Tudo você pode acreditar nessa parte simbólica, mitológica, né? Aí o príncipe Siddhartha Gautama, quando nasceu, um Brahmane chegou e falou para ele, falou para o pai dele, né? Ele vai ser o rei do mundo. Aí o pai dele falou: gente, mas o meu filho é isso, tudo que eu queria, um filho da caça guerreira, ele vai dominar todos os reinos, era isso, eu queria ele o mais poderoso da face da terra mesmo. Ele falou assim: mas não como você está pensando. Ele vai conquistar o mundo, mas ele vai vencer o mundo, né? E daí ele falou assim: como assim? Seu filho vai trazer a mensagem de como vencer o mundo, né? E daí o pai dele falou assim:
Não, meu filho vai ser assim, doido que nem você aí no meio da selva, pelado, com aquelas posturas de yoga para sempre, não sei o que, a seta. Não, meu filho vai ter tudo. E parou com essa história. O menino é criado mimado, né? É, não se podia aparecer perto dele. Pessoas velhas, pessoas doentes, nenhuma notícia de morte, nada. E todos os dias tinha que ser festa no palácio, e ele podia, quando cresceu, ele podia ter todas as moças lá à disposição dele, e ele só tinha aquela coisa maravilhosa. A parte mitológica diz que é, o Brahma e outros deuses lá, eles se disfarçaram e se infiltraram no palácio, né? E eles fizeram uma das cantoras lá do harém, com suas parentes, lá no meio da festa, ela cantou uma música falando de saudade, uma saudade que ela tinha muito grande da terra de onde ela veio, dos pais que ela não via mais. E daí ele ouve essa história e ele fala: o que é isso, saudade? Nossa, cadê essas... Aí ele começa a se questionar. Ele fala: mas que história é essa? Aí eu falei: eu vim de outro lugar. Ele falou: outro lugar? O mundo dele era só aquele palácio, só aquelas festas, né? Tudo maravilhoso, do bom e do melhor. Aí ele falou pro pai dele: eu quero sair. Eu quero, então tem um lugar fora daqui, eu quero ir. Eu quero conhecer. Aí o pai é maldito a hora que essa menina apareceu colocando suas ideias na cabeça do meu filho. Mas ele falou: não, ele vai sair, mas nós vamos montar o cenário, entendeu? Se recolhe. É que nem político que vai andar, né, na rua, não sei o que, manda tirar as pessoas, né, que vivem na rua, aquela coisa. Então fizeram a limpa, não sei o que. Mas vieram os deuses de novo, na frente da comitiva dele, ele andando lá no alto do elefante, todo mundo jogando pétalas de flores, tocando música na frente dele. Ó, oh, como o mundo é lindo, não sei o que e tal. Eles aparecem, se materializam na frente dele como dois mendigos velhos, e ele fica horrorizado. Quem são essas pessoas? O que tem eles, né? Aí ele tinha um companheiro muito grande, que era o amigo dele, que era o primo dele, né? Que andava com ele, e o primo dele começou a falar: são velhos. Como assim velho? Todo mundo vai ficar, meu pai, minha mãe, eu, você? Sim, todos nós vamos ficar velhos, né? E daí ele quer saber mais. E nisso ele foge do castelo. Ele foge do palácio, ele foge e ele, escondido, sem as suas designações, sem joias, sem nada, ele começa a andar pela cidade à noite. Ele entra, ele na casa de uma pessoa doente, adoecida, muita tristeza, as pessoas chorando, né? E depois ele vê um cortejo de uma pessoa recém-falecida. E daí ele pergunta: o que aconteceu com ele? Ele morreu. O que é morte? Morte é isso, quando a gente não vive mais. Todo mundo. Acontece isso com todo mundo? Sim, acontece isso com todo mundo. Né? Ele fica muito revoltado. Ele volta pro castelo e fala pro pai dele: eu descobri tudo. Eu descobri tudo. Você mentiu pra mim. A minha vida inteira foi um engano. Ele tem a revolta dele. E daí ele vai embora. Ele vai embora do castelo. Ele consegue negociar com o pai dele, que ele fala: não, eu vou sair, eu vou sair. E é quando o pai dele entende, né, que ele vai partir, ele vai conhecer, então. Ele passa muitos anos praticando com os iogues, né, até emaciar o corpo dele, assim, buscando nos ensinamentos, né, e tal. Ele fala: cara, ele chega ao ponto de estar morrendo, né? E ele fala: olha só o que eu fiz, eu não entendi nada, eu estou quase morrendo e eu não alcancei nada, né? Uma moça vem, né? Aparentemente também uma manifestação divina, das divindades, né? Chega, dá uma comidinha lá para ele, uma papa de arroz, assim, para ele, e daí é quando ele entende o caminho do meio, que não adianta você viver como ele viveu alienado, né? Mas também não adianta você se desgraçar todo, sabe, do outro lado, porque você está com isso destruindo o corpo, que é um veículo de aprendizado. Você está destruindo a sua mente, você está ficando fraco. Então, assim, não, caminho do meio, vamos lá.
E nisso ele vai meditar, e é quando ele medita lá, passa muito tempo meditando, muitos dias, semanas, bababá, e ali nessa meditação, embaixo da árvore Bodhi, né, é uma árvore típica lá da Índia, muito grande, né, ele tem contato com as manifestações, todas as manifestações, ele é tentado, como Jesus também foi, né, digamos assim, pelos demônios. O demônio indiano, ele é a ilusão, na verdade, né? A ilusão daquilo que você acha que vai te suprir e não vai. Então, ele mostrava lindas moças lá e tal, dançando na frente dele, né? Quando ele estava sentindo fome, colocava um banquete lá de comida para ele, sabe? Assim, ele ia vencendo, ele ia vencendo. É aí até que tem um momento que ele entende que aquele problema, aquela dualidade, que aquilo é ele também. Aquilo tudo tem que ser abarcado. Ele não tem que extinguir aquilo. Ele só tem que entender o que é aquilo. Então ele entende que é a natureza da mente. A nossa mente, ela criou tudo isso. Ela cria todos esses desejos, ela cria a aplacação dos desejos, o aplacamento dos desejos, né? É, o que a gente precisa descobrir é como navegar dentro desse mar, né? E a meditação, ela serve para isso. A meditação, ela nada mais que a palavra tibetana para meditação é gom, que é família, família. É você se familiarizar com você mesmo, o mais profundo de você. E essa mesma mente que você tem, é a mesma mente que todos os seres daqueles 6 reinos que eu falei para você têm. Essa foi uma grande heresia, porque enquanto ele diz que na mente os deuses também têm essa mente, os animais têm essa mente, os seres que estão nos infernos têm essa mesma mente, eles também podem alcançar o despertar e sair dessa condição. E alcançar o despertar não é você virar um santo, não é você andar na nuvenzinha que nem aquele do desenho animado, Dragon Ball, né? Ficar ali na nuvenzinha, nada. Não, é você existir aqui no meio, né? Assim como Jesus andava no meio da galera e ele é considerado uma pessoa iluminada, né? E ele também, assim que ele se iluminou, ele teria morrido com mais de 80 anos, ele teria se iluminado por volta dos 30 e pouco, e ele se iluminou e saiu ensinando as pessoas a meditação. Então você não tem necessidade de ter um Deus, de ter uma relação com Deus, por mais paternal que você queira colocar ele, fantasiar ele, né? Assim, visualizar ele, não precisa. Nenhum Deus vai te dar o que você vai conseguir por meio da sua prática, da sua meditação e da sua iluminação. Show. Não conhecia essa história. Tô aqui só, meu Deus, que legal. Me alonguei muito. Me diz uma coisa. O que você diria para alguém, um conselho, ou para você mesma, uma coisa que você fosse dizer para você quando você decidiu, ou quando você estava buscando essas informações em outros lugares, essa transição de vou, não vou, faço, não faço, será que tem alguma coisa a mais? Estou com medo. Qual conselho você daria para quem está nessa situação hoje? Para alguém que está buscando, eu realmente aconselho a pessoa buscar. Eu realmente aconselho a pessoa a ter experiências e a ter uma experiência de coração e mente abertos, sabe? E normalmente a gente chega num lugar e a gente já tem uma história muito bem contada na nossa cabeça, que é de onde a gente partiu, né? Eu parti do cristianismo, então eu tinha toda essa história na minha cabeça, né? Então, só que é muito complicado você sair, por exemplo, de uma igreja cristã e você chegar na Umbanda. E você fala assim, cara, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Isso é loucura, isso é do demônio, não sei o que e tal. Ou não, se você quer realmente ter uma experiência, vá e se permita ter aquela experiência. Pergunte para as pessoas e ouça as respostas. Tenha
leve tempo matutando a resposta. Não se preocupe em julgar. Não se preocupe em julgar. Cada pessoa nesse mundo está na sua própria jornada. Então, assim, se você saiu da igreja cristã, ou de onde você estiver saindo, e você quer conhecer esses outros lugares, vá aberto, não julgue, e se não deu para você ali, tudo bem também, que é como você sempre fala, tá tudo certo. Continue, continue. E talvez algum dia você até possa voltar para onde você estava antes, para sua origem. Você pode até voltar, assim, cara, rodei o mundo, sabe? E, na verdade, eu hoje tenho uma outra compreensão do que é o cristianismo e eu acho que hoje eu consigo voltar e ter uma vivência da minha origem. Tudo certo, bacana, que eu acho que o que mais vale mesmo é a gente é, aumentar, ampliar a nossa perspectiva, que eu acho que é, né? E se acabar, por exemplo, você não voltando, que tá tudo certo também, e se identificando com uma outra coisa, tá tudo certo, essa experiência é sua. Hoje em dia, depois assim, meu pai, depois que eu me tornei budista, você se torna budista, vamos dizer assim, como se fosse um similar do batismo, eles chamam de você tomou refúgio no Buda. Você tomou refúgio, porque você olha para esse mundo, e quando você está com a lente da dualidade, é muito sofrimento, certo? Muita pobreza, muita fome, muita desigualdade, muita injustiça, sabe assim? Então você sofre muito, muito. Esse mundo é muito sofrimento. Você pode enlouquecer com esse sofrimento, sabe? Então, às vezes, isso machuca tantas pessoas que elas precisam realmente tentar algum tipo de explicação, sabe, para aquilo. Então, eu fui mostrando isso para minha família, sabe? E como no budismo, o budismo ele não tem a vertente evangélica no sentido literal da palavra, que é evangélico, você evangelizar, você levar a palavra, né? E você ganhar aquela alma, né? Assim, para o rebanho, vamos dizer, para o rebanho no bom sentido, no sentido que era usado, né? Figurativo naquela época, né? É, você não vai converter ninguém, você não vai levar a palavra de Buda para ninguém. Eles até consideram que se você se torna um budista é porque você tinha uma relação kármica com ele. E esse karma floresceu agora e você pôde participar, sabe? É, se tornar um budista nessa vida também, né? Então, eu tenho isso para falar, sabe? Se a pessoa, por exemplo, ela chegar no budismo, e o budismo ele tem várias manifestações, né? A mensagem é totalmente a mesma, né? Buda não escreveu nada, não deixou nada escrito, quem escreveu foram os que estavam em volta dele, escreveram os sutras, né? Copiaram o que ele falava, né? Registraram o que ele falava, é, e depois desenvolveram, né, outros conhecimentos. É, ele teria dado 3 discursos públicos depois, né? Que foi o que criou os 3 ramos do budismo que a gente conhece. O primeiro discurso público basicamente se centra na ética pessoal, na sua própria ética, sabe? Você tem algumas coisas práticas muito pontuais que você tem total controle de fazer. Por exemplo, você vai evitar matar, você vai evitar matar pessoas e animais, né? O simples fato de você ter uma consideração com aquela barata grotesca que entra na sua casa, mas em vez de você tacar o baigão ou a chinelada, você pegar um copo, tentar largar ela lá fora no jardim ou em algum outro lugar, isso já é uma conduta, né? E você não fica repreendendo a conduta de ninguém, não, porque cada um tá com o seu desenvolvimento, né? Essa é a característica do budismo que acabou. Eles migraram, né? E foram parar no Sudeste Asiático,
né? Então, no Sudeste Asiático, você tem muito essa característica, aqueles monges carecas vestidos com aquele hobby totalmente laranja e tal, né? O segundo discurso do Buda é o que deu origem à linhagem Mahayana, né? Maha, no sânscrito, é grande, né? Então, o grande conhecimento, né? O grande... e daí é o que encampa a dimensão da compaixão, porque não adianta você ter a sabedoria, você tem que ter a compaixão. São as duas asas do pássaro, né? E daí você sim, você faz ações deliberadas para os outros, né? Você não consegue alcançar a iluminação sem desejar que o outro também alcance a iluminação, que é a extinção do sofrimento, né? Atenção, não é ficar indiferente ao sofrimento. Esse é um ponto muito importante, né? Você continua totalmente ciente de que existe o sofrimento e você sente, aquilo continua doendo em você, mas você tem uma outra percepção sobre aquilo. Então você se engaja definitivamente. O pessoal que a gente conhece, que não é tibetano, inclusive que é até satanista, que recolhe cesta básica, brinquedo para criança, no Dia das Crianças, presente para o final do ano para o Papai Noel. Pode criticar o tanto que for, a nossa cultura capitalista está aí para ser criticada mesmo, mas é o que as pessoas estão inseridas. Então não adianta eu falar, porque Papai Noel é coisa capitalista, não sei o quê. Tá, mas tá bonito quando o filho do rico tá lá, ganhou um presentão, e o filho do pobre tá lá sem nada. É essa cultura que ele vive. Então, se você vai lá, você reúne brinquedos, você distribui, isso já é uma atitude compassiva, né? E no terceiro discurso público dele, ele deu origem, daí ele ia aprofundando, né, o ensinamento. Esse Mahayana foi o que se espalhou pela Índia, pela China, né? Pelo Japão e tal, mais ou menos, né? E que foi o que ficou ali naquela região. Aí você tem o terceiro e último discurso dele, públicos, que ele criou o Tantrayana, criou não, ele divulgou o Tantrayana, né? Que daí é o Vajrayana, né? Que é o Vajra quer dizer diamante, é o veículo adamantino, né? Eles até brincam assim, o budismo do primeiro discurso, que é o Theravada, que é o da ética pessoal, você está andando numa carroça, né? O Mahayana, você está andando num bom carro, né? Veloz. O Tantrayana, você pegou o Concorde. Você daqui está lá quase que instantâneo. Diz assim, você consegue romper todo o seu ciclo kármico em uma só vida. Você consegue a iluminação assim, né? Mas ele é extremamente místico, que foi o budismo que foi para o Tibete, né? E o Tibete, ele era uma religião xamânica, né? Inclusive, ela ainda é praticada, a religião Bon deles, né? Se chama Bon, né? Então, o budismo chegou lá com essa mensagem básica do Buda, mas aderiu totalmente àquela estética, aquele ritual. São praticamente todos rituais bons, né? Show. Caramba, Ju, que aula! Que aula! Queria muito agradecer por essa aula, por compartilhar com a gente, mostrar que existem, de novo, infinitas possibilidades e que você pode se encontrar em vários lugares e que está tudo bem se você algum dia ainda quiser voltar. Nada te impede, certo? Obrigada pela presença, Ju. Muito obrigada, Prince. Gostei muito. E como a gente diz, que todos os seres possam se beneficiar. Amém, ou sei lá, não sei o que eu falo. Não, é só isso mesmo. Gente, é isso aí. Tá tudo certo. Tá tudo certo, tá tudo bem. Você quer participar aqui? Manda sua história para mim, me encontra. Tem vários canais de contato aqui comigo. Conta um pouquinho da sua história, uma prévia. E quem sabe você não vem aqui contar sua história também para ajudar mais pessoas que estão nessa transição, querem mudar, querem outra coisa da vida, mas ainda estão com medo, estão com algum receio de não conseguir voltar ou de não encontrar alguma coisa lá fora, alguma coisa convincente, alguma coisa que faça sentido.
Obrigada e até a semana que vem. Beijo para vocês. Tchau.